Eu quero compartilhar hoje, querido, então, a quarta ministração dessa série Chaves do Reino. É a quarta ministração, na verdade, aula, porque cada um desses arquivos, você pode depois estar se lembrando ali, olhando no YouTube, acompanhando e podendo revisitá-los para que você possa entender onde na tua vida, qual área da tua vida você precisa equilibrar, precisa se adequar, precisa abrir mão, precisa tomar decisões importantes, que a cada quarta-feira aqui eu tenho tentado ao máximo te passar uma mensagem específica. O tema de hoje, estações da vida. Fala comigo. Eu quero falar hoje sobre esse tema específico, estações da vida. Porque para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Eu quero ler com você um texto que a gente cita às vezes, conhece, alguns já ouviram, já leram, mas eu quero falar um pouco sobre ele hoje. Mas claro, como sempre às quartas-feiras nessa série, eu quero também trazer assuntos práticos, Bíblia, mas também assuntos práticos que possa tornar para você possível de você dizer, eu consigo acessar. Eclesiastes 3, de 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria ou dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar ou coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto aqui, ele nos mostra, queridos, sobre as ambiências e tempos e nuances e mudanças sazonais na vida humana. Nós já sabemos que existem as estações da natureza, mas talvez a gente não se lembre que também existem estações da nossa humanidade. Então aqui o que você precisa compreender é que tudo na vida tem o seu tempo e a sua estação. Tudo na vida tem o seu momento certo. Não importa onde você vive, as estações elas vêm e vão, elas vêm e... O verão, outono, inverno, primavera, não importa. Você mora no bairro mais chique, um bairro mais simples, você é uma pessoa de uma cultura diferente, é negro, é branco, não importa. Na verdade, as estações, elas vêm sobre todas as pessoas, porque faz parte da natureza. Eu expliquei um pouquinho sobre isso na última aula, na semana passada, explicando como Deus, Ele fez tudo para ter continuidade. Não vou falar hoje, porque já está na ministração de lá. Então, em diferentes regiões do mundo, essas estações possuem características bem diferentes. Mas em cada uma delas, você vai ver que a estação, seja o inverno, seja o outono, verão, enfim, elas têm coisas boas, aspectos positivos e também têm aspectos que são negativos. À vista da sua janela, você pode abrir a sua janela pela manhã, ela pode ser verde, ela pode ser marrom, ela pode aqui em Volta Redonda ser cinzenta, Ela pode ser branca, a temperatura pode ser quente, pode ser fria. Então o tempo pode estar nublado, ele pode estar chuvoso, limpo, seco, mas na maior parte você entende que isso tem a ver com mudanças sazonais. São mudanças que você pode até acompanhar na internet, saber ali hoje vai chover, não vai. E a gente descobre que tem esse momento, as estações da vida, elas têm muito a base, querido, nas estações da natureza. Só que as pessoas estão sempre olhando adiante com expectativas da próxima estação. É muito comum a pessoa começar a dizer, olha, a estação depois dessa vai ser melhor. Isso na natureza mesmo. Chega o verão, acabou, o outono agora, então daqui a pouco chega o inverno, e a gente fica sempre nessa expectativa da próxima estação da vida. E essa próxima estação natural, ela pode trazer alegria ou tristeza.
Só que a gente já usa um pouco essa linguagem. Se não usa, eu vou te ensinar a perceber isso hoje na tua existência, que nós também temos as nossas estações, e que talvez você está passando por uma estação difícil agora, mas ela vai passar. Ela vai? E eu vou te provar isso, ela vai passar, não tem como ela não passar, porque assim são as estações sazonais, assim também são as estações emocionais, espirituais, naturais, que fazem parte da nossa vida. Então, pessoas em algumas áreas, por exemplo, um agricultor, um pescador, pessoas que trabalham ao ar livre, eles dão muito mais atenção às estações do que às vezes você. Porque você talvez olhe alguma coisa, vai chover hoje, pega um guarda-chuva, joga uma blusa, uma jaqueta no carro e você olha rápido. Mas a pessoa que trabalha diretamente na natureza, ele realmente se interessa. Ele realmente toma atitudes baseado no tempo, porque isso determina muito aquilo que ele vai conquistar na vida dele. A gente às vezes não olha muito esse respeito, mas a apreciação dessas pessoas sim é maior. Mas mesmo que você não é agricultor, não trabalha no tempo, não fica se expondo ao tempo, nós temos essa familiaridade com esses padrões típicos, né, de cada estação do ano. Se você mudar no texto que a gente leu, a palavra tempo para estação, tempo para... A Bíblia fala que há tempo para tudo. Se você começar a mudar no texto, a estação para tudo, você vai descobrir o seguinte, que você vai ver que muitas estações da vida fala de crise. Você deve ter visto lá, tempo de morrer, de arrancar, matar, derrubar, jogar fora, rasgar, odiar, tempo de lutar. Então você vai perceber que para cada tempo de crise é equilibrado um tempo de alegria. Você percebeu ali ou não? Se você descobrir e colocar o nome estação, você vai perceber que toda hora que fala de uma crise, vai falar de uma coisa boa. É uma estação ruim, mas de repente tem uma estação boa. É uma estação difícil, de repente tem uma estação melhor. Então ali você começa a entender o que eu quero mostrar para você hoje. A Bíblia fala ali que tempo de nascer, plantar, curar, construir, tempo de rir, dançar, ajuntar, abraçar, procurar, guardar, costurar, né? Reconciliar, amar, alegrar-se, viver em paz. Tudo isso aqui que é positivo tem algo antagônico, tem uma briga aqui, tem uma guerra, tem uma morte, tem uma dor, tem uma rasgando alguma coisa, perdendo alguma coisa. Aí você começa a entender um pouco que o livro de Provérbios está falando da minha vida, está falando da sua vida, está falando dos altos e baixos, sazonais, dos momentos que nós vivemos. Agora, talvez, será que eu vou viver uma vida inteira desse jeito? Será que eu vou ter que me submeter emocionalmente, espiritualmente, a essas estações emocionais, sem garantia nenhuma de que hoje eu estou bem, amanhã pode estar tudo péssimo na minha vida, semana que vem eu estou passando o pior momento da minha história? Não. É exatamente aí que a gente descobre, querido, a chave, descobre a chave do reino, onde você descobre que as estações não vão mudar, que as ações externas também não mudarão, mas eu te garanto, e isso é fato, e eu vou lhe provando até isso entrar dentro de você, até o final dessa série, em nome de Jesus, que toda essa igreja entenda isso na tua vida, que a estação, querido, externa não pode mudar a sua estação interna, que as situações de fora, apesar de serem reais, elas existem, e por isso que eu quero falar, porque não adianta também ser aquele crente assim, não liga não, é tudo mentira, não, está lá. Existe inverno, tem verão, tem outono, tem primavera, do mesmo jeito que tem tempo de morrer, tempo de viver, tempo de dançar, tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia está mostrando que isso é uma realidade na vida de todo mundo, crentes e não crentes, pessoas que conhecem Jesus e não conhecem Jesus. Agora, qual a minha diferença que tem o Cristo dentro de mim? Que as estações vão começar, eu vou começar a entender, eu vou começar a treinar o meu espírito, a minha alma, porque meu espírito já está pronto, mas minha alma, de que pode descer, mas aqui não desce. Pode vir o dia mal, mas aqui não entra, porque eu decidi crer, eu decidi, igreja, crer. Então não importa a sua condição, já disse, social, instrução, cultura, as estações, elas mudam, e o que vai determinar é a chave que você vai utilizar no momento que ela vem. Eu vou falar 3 coisas hoje para você. A primeira delas é que a vida humana é constituída de estações. Fala comigo, a vida humana é constituída de estações. Eu quero fazer um pouco essa metáfora aqui, fazendo uma dinâmica com você.
a respeito de que, assim como a terra precisa de descanso entre as épocas de cultivo e crescimento, pois ela tem que reunir nutrientes para a próxima fase. Por isso que quem trabalha com a terra sabe que tem um tempo de plantar e tem um tempo para esperar a terra se preparar novamente. Por isso que na Bíblia fala a respeito dos tempos de descanso da terra. Então as pessoas, elas também compreendem que há tempo de abundância, mesmo que sejam seguidos de um tempo de escassez. Então essa movimentação que existe, ela existe o tempo todo na nossa vida. Mas eu fiz aqui uma metáfora rápida. A primavera representaria para nós o tempo de semeadura e florescer, que é o nascimento e a infância. Na nossa condição da nossa idade, a primavera eu chamaria do tempo da infância, o tempo da adolescência, o tempo do nascimento e infância, perdão, que é o tempo da primavera, o tempo que você não tem as noções das coisas, mas tudo vai muito bem. O verão, ele pode ser simbolizado como longo e fértil, que é o tempo da juventude e início da vida adulta. Agora, o outono já tem a ver com a meia-idade, quando tudo está maduro e pronto para a colheita. Eu diria que o inverno tem a ver com a velhice, mas mesmo no inverno existe beleza, sim ou não? Fala aí, gente, no inverno existe beleza, me dá uma esperança aí. Então, se o inverno tem a ver com a velhice, está significando o quê? Eu estou tentando fazer você entender que existem maneiras de você entender essas estações da vida. A estação do nascimento, a estação da sua juventude, a estação de uma vida mais adulta e a estação da velhice. E que são momentos que a gente vive. Na velhice, mais que isso, na velhice existe uma esperança de uma nova vida. Então, o primeiro entendimento, ele vem sobre essa base, de que a vida humana, ela está ligada a essas estações, que assim como as partes da nossa vida, dividida em idades, por mais que você seja uma exceção, eu vou falar sobre temas aqui hoje, você vai falar, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, ok, tem exceções, mas existe um meio, uma forma comum das pessoas que vivem, e alguns que quebram essas estações. Quando você quebra uma etapa da tua vida, a conta vem no futuro. Mas não é porque você quis quebrar. Existem situações que você quebrou porque quis. E algumas delas porque você não teve escolha. Você teve que assumir responsabilidade muito novo. Você teve que tomar decisões muito novo. E isso lhe ajudou muito no futuro, mas te criou traumas e muitas outras situações. A segunda coisa que eu quero te falar hoje, fale comigo, sempre mudando. Você sabe que algumas pessoas, na maioria aliás, não aprecia muito as mudanças. Mas mesmo as pessoas que não apreciam, elas percebem que mudanças periódicas possuem muitos benefícios. Mesmo que a gente não goste, com o tempo da vida, você começa a perceber que mudança é necessária. Fala comigo, mudança é necessária. A gente precisa compreender que a vida é exatamente esse movimento de estações. Não tem como você viver uma vida retilínea, dizer assim, minha vida está tudo em ordem, está tudo equilibrado. Isso é até perigoso, eu já disse em outra fase aqui, outra mensagem. Pessoas que estão tão equilibradas que nem conseguem mais buscar a Deus, conseguem mais buscar a presença de Deus. Por quê? Porque é como se ele falasse, está tudo organizado. Mas mesmo quando você sente essa linha organizada, ela não é. Porque a vida é sazonal, ela tem movimento. Não importa a conta bancária que você tenha, muito ou pouco. Não importa as situações que você construiu. Claro que você pode prever algumas delas. Quem se adianta governa. Você pode criar meios para que você possa ter recursos de emergência, falando na parte financeira, encher o tanque emocional para que sobre quando vem lá as crises. Mas o que você tem que entender é que não dá para dominar as estações da vida. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então a mudança é necessária. Na nossa vida, as mudanças de estação ou de estações, elas são representadas por eventos que nós vivemos, sendo que às vezes nos movemos de uma estação para outra muito rápido e às vezes com muita lentidão. O que acontece é que às vezes nós não temos a velocidade certa das estações. Algumas vezes muda muito rápido. Às vezes vou te dizer, olha, parece que não vai. Você está ali querendo fazer algo, querendo mudar, querendo alcançar, querendo romper na área da tua vida, querendo vencer, querendo definir, querendo finalizar algo, e parece que não chega o fim da estação. Sobre tudo isso a gente vai conversando aqui hoje.
Mas o que você precisa primeiro construir na tua mente é que não dá para você ter um domínio pleno da tua vida que você não tenha um dia mau. Não dá para você viver nessa terra, querido, no céu será diferente, mas aqui, enquanto estamos aqui, prevendo de que está tudo em ordem, porque mudanças geográficas, mudanças na natureza, mudanças em todos os aspectos, elas vão acontecendo, inclusive nós que entendemos do mundo espiritual, eles vão se movimentando. Então, fale comigo, fluxo e refluxo. Essas duas palavras, ela tem a ver com dentro de cada vida existe um fluxo e um refluxo, tão certo quanto a maré do mar. Assim como a onda vai, quando ela volta, se ela é muito pesada quando ela vem, ela provoca ali uma puxada, né? Ela puxa tudo que tem na areia para dentro do mar. Esse fluxo e refluxo da vida é mais ou menos isso, é plantar e colher, aquilo que você fala e você colhe. Em todas as áreas da tua vida, em todos os momentos, você vai ter uma explosão e de repente você tem uma cobrança. Você tem uma entrega enorme, você pode dizer, eu virei à noite, trabalhei, meu projeto eu terminei, o teu corpo vai dizer agora deita. Por quê? Porque você pode ter feito, é apaixonado, é o fluxo, mas o refluxo é a volta, é o resultado da sua vida, desse ambiente, desse movimento. Então, independente do fato de uma pessoa ter poucos problemas na vida, ou de sofrer uma calamidade após outra, mal conseguindo sobreviver a essa calamidade, o fluxo e refluxo vai acontecer o tempo todo. Então, tanto as mudanças sazonais da alma e espírito, da nossa vida, tanto o fluxo e refluxo, que é exatamente esse ambiente de ida e volta, de uma entrega maior, e depois vem a cobrança, de trabalhar muito tempo e você prosperou, mas o seu corpo agora está te cobrando isso com doenças, e você está tentando agora, de alguma maneira, responder isso, né, com aquilo que você um dia ganhou. Brinco até dizendo que a gente junta dinheiro para depois poder gastar na saúde, né? Mas não é essa a vontade de Deus não, diga um amém aí, não é essa a vontade de Deus não, mas às vezes existe esse fluxo e refluxo. Agora, as nossas vidas, presta atenção nessa frase, estão em constante mudança, e da mesma forma que ninguém na terra é imune à crise, e ninguém sofre em uma crise profunda para sempre. Então tem duas notícias aqui, uma normal e uma ótima. Na terra, ninguém é imune à crise, mas também ninguém permanece numa crise para sempre, diga amém aí. Então o que você está vivendo é sazonal. Não tem como a pessoa viver lá embaixo, continuar lá embaixo, continuar lá e sem subir. Você vai subir, você vai alcançar. É um processo da tua vida. Agora, o que eu disse que às vezes tem estações que demoram muito. A estação às vezes está demorando muito, é a estação ruim, né? E você fica ali na sua luta, brigando, perguntando, questionando a si mesmo, e às vezes até a Deus, porque chega um momento que você começa a dizer, o que está acontecendo comigo? A hora da crise, querida, é a hora das maiores perguntas que a gente fica fazendo. O tempo todo querendo entender o fato. A própria natureza de uma crise, ela força a pessoa a aprender coisas novas, sim ou não? A própria natureza de uma crise, ela tem esse poder de você ter uma busca. Uns demora para cair a ficha. Sabe como que é? Parece que ele não entendeu ainda. Ele está ali no mundo da lua, não, tudo bem, vai passar. E alguns não, rapidamente se adiantam. Já começam a se posicionar. Começam a tentar entender, buscar ajuda, se expor, buscando um caminho para que aquela crise, aquela estação demore menos tempo. Será que é possível você fazer uma estação demorar menos? Sim ou não? Sim. Baseado na sua velocidade de resposta. Por que eu quero fazer você entender que mesmo a gente tendo Jesus, somos mais do que vencedores, somos mesmo, temos o Espírito Santo e mesmo assim nós sofremos os dias maus? Porque essa é uma realidade. No mundo você terá o que? Aflição. A gente tem isso na palavra de Deus. Só que você pode diminuir o tempo do deserto. O deserto não precisava ser 40 anos, podia ser tido 2 meses. Só que os 2 meses virou 40 anos por causa da murmuração. E ali uma série de decisões que aquela nação tomou e que levou-os a viver um sofrimento muito mais intenso. Amado, eu tenho orado muito para que o Senhor possa tirar aqueles que estão na crise, possam sair no nome de Jesus. Mas eu também tenho pedido a Deus para que me dê palavras para te ajudar a entender. Porque a oração, ela tem poder, mas se você não tomar atitude, não adianta.
Você pode levantar-se hoje e cair de novo amanhã. Então essa série de palavras, querida, elas servem para você como chaves. Não é para ouvir uma vez, não, ouve duas, ouve três, anota, sabe, diz: Deus, me ajuda, abre, revela, me ensina essas chaves do reino. Porque se eu sou filho de Deus, sou filho do rei, eu preciso da chave da minha casa, eu preciso entrar no reino dele, eu preciso romper na minha existência, na minha vida, seja qual for a área. Então é natural, a própria natureza da crise, ela faz o quê? Mesmo que seja uma maneira difícil, mas a gente começa a buscar por conhecimento. Mesmo que seja na dor. Quando você é atingido por uma crise, já é tarde demais para você se perguntar se está preparado. Sabia? A crise chega, qual a pergunta? Estou preparado? Tarde demais. Você pode fazer a pergunta, mas ela é retórica. Você está falando para você mesmo. Porque a grande verdade é que você não sabe até ela chegar. Agora você pode se preparar para uma crise, sim ou não? Sim. Existem elementos naturais e espirituais. Eu vou permear nos dois aqui, já estou fazendo. Por quê? Porque eu preciso entender. Fala com o irmão do teu lado assim: entenda a sua estação. Se você conseguir entender a sua estação, lhe ajuda muito, do ponto de vista natural. Vamos lá. Alguns jovens, às vezes, queimam etapas na vida deles. Eu vou dar alguns exemplos muito básicos. Eles não se trata de uma opinião melhor ou pior, mas de uma visão ampla a respeito das faixas etárias e, como eu te disse, pessoas que não entendem a sua estação. Um jovem vai se casar. Às vezes ele se preocupa muito mais com a festa do casamento do que com a lua de mel. Ele não percebe que ele queimou uma etapa da vida dele. Era melhor ele ter colocado bolinho de chuva para todo mundo e curtido a lua de mel do que fazer aquela festança e depois não ter dinheiro nem para pagar a noite no hotel. Porque ele queima a estação. Jovens que às vezes eles querem casar salvo, calma que eu vou te explicar isso, e ele prioriza a casa própria, salvo casos onde a família deu condições, onde há uma condição melhor. Fora isso, ele está queimando etapa da vida dele, porque ele está tirando os primeiros meses e anos do casamento dele, baseado numa pressão financeira que ele não precisava viver. Só que a mentalidade que ele veio sendo criado, ele diz: isso aqui é o melhor. É o melhor talvez por um consenso geral, só que ele queima a estação da vida. Por quê? Alguns estão 10 anos para casar, porque dizem: o dia que eu terminar de construir minha casa, como se fosse uma questão objetiva. Ele pode pagar o aluguel, ele pode ter outros caminhos, ele pode no futuro se preocupar com isso. Às vezes alguns queimaram etapas, tendo filhos logo no casamento, antes do casamento. Eles perdem a intimidade do início do casamento e queimam a estação da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso são coisas práticas. E aí eu posso andar nessas questões práticas. Eu não estou dizendo que alguém que viveu isso: apóstolo, essa palavra é para mim, estou vivendo, eu fiz isso, eu pequei. Eu não vim aqui para acusar você. Eu só quero que você entenda que quando um jovem tem uma oportunidade linda na vida, de se casar, casar virgem, ter os filhos no tempo certo, de não entrar num casamento cheio de dívida, tentando construir em cima da casa do pai, fazendo não sei o quê, um puxado, não tem mais onde arrumar dinheiro, não tem dinheiro para lua de mel, não curte a vida, e o casamento em 3 anos já está tão desgastado que termina a casa e termina o casamento. Porque ele não entendeu que aquele período que ele poderia muito bem entender a sua estação. Do ponto de vista prático, existem algumas questões interessantes. Quanto a investimentos, um livro de Gustavo Cerbasi, o nome do livro é Adeus Aposentadoria. Ele fala um pouco sobre essas estações, ele fala um pouco sobre os momentos que se investe. Eu não vou aprofundar nos temas do livro do Cerbasi, não mesmo. Eu quero só dar uma ideia rasa para você, porque já vai dar para você entender o raciocínio que eu quero chegar. Porque se eu aprofundar, eu vou ter que dar uma aula só sobre essa área. Mas o que ele fala é muito interessante, porque ele fala sobre investir, não é a mesma coisa em diferentes fases da vida. Ele estuda há 22 anos economia, então sabe mais que eu. Uma pessoa que na área da economia tem uma autoridade muito grande, ajuda muita gente, enfim, resumo. Ele fala o seguinte, que os jovens, por exemplo, as mudanças vão acontecer na vida deles. Então, o tipo de investimento, a carteira de investimento de um jovem é completamente diferente de uma pessoa com 50 anos de idade. Porque a perspectiva e a possibilidade até mesmo de correr riscos, ela é muito diferente quando você tem 20 anos de idade. Só que tem um detalhe que eu quero falar com vocês jovens e todo mundo aqui.
Por volta dos 35 a 40 anos, ele fala que vai aumentando o tamanho da família, a preocupação com a família é maior. Já existe uma necessidade, é plano de saúde, existe um gasto muito maior. A diferença de um menino, de um jovem recém-casado ou solteiro é muito diferente, só que às vezes coloca tudo num pacote. E muitos jovens estão quebrando estações deles, ou queimando estações. Eles estão entrando em investimentos pesados no início da vida, já estão completamente exauridos na força deles, com o objetivo de parar de trabalhar com 30 anos de idade, porque ele trouxe essa visão, né? Eu vou trabalhar e vou parar de trabalhar, só que ele diz adeus à aposentadoria. Essa nossa geração não vai aposentar. Não falar amém nem nada, só fica parado pensando. Não precisa nem concordar comigo, mas só pensa. Porque é uma geração diferente. Ao mesmo tempo, eu vi uma matéria que alguém mandou para mim, em 1902, que um carro entrou dentro de um barraco e que uma idosa de 42 anos morreu. Matéria de jornal, de 1900 e tal. Naquela época, 42 anos, chamado uma idosa. Você está se sentindo mal já, né? Eu então... Idosa, de 42 anos, estou falando sério. Lá na década de 1900 e tal, estava no jornal a matéria. Aí morreu a idosa. Quando eu fui ver a idade da idosa, eu falei, gente, ela é jovem, não é idosa não. Pelo amor de Deus. Porque o mundo mudou muito, as expectativas mudaram muito, só que tem gente com a mentalidade antiga ainda. Eu moro aqui em Volta Redonda, eu nasci aqui em Volta Redonda, hoje não moro na cidade. Mas eu nasci aqui na cidade, então eu vivi como vocês nessa cultura da CSN de aposentar com 40 anos de idade. 45, muitos primos meus já aposentados, já acabou, agora terminou tudo. Tem algum pecado nisso? Não. Não tem erro nisso? Não, não tem erro nisso. O problema é o indivíduo achar que ele aposentou mesmo. Achar que com essa idade para tudo na vida. E ele acreditar nessa cultura que foi plantada dentro dele. E muita gente vive queimando etapas da vida. Como eu disse, não aprofundar tanto, mas só para você ter um lampejo disso. A preocupação de 50 para 60 anos já começa com planos para os filhos. Na verdade, antes disso. Mas agora é plano no sentido de futuro mesmo. Porque ele já está resolvido normalmente nessa idade. Eu falo de uma média geral. Eu sei que tem realidades diferentes. E a pessoa começa realmente a ter outro nível. E os aposentados são aqueles que querem consolidar de uma vez suas escolhas. Ele não quer mais fazer escolhas. Ele não quer mais fazer tentativa. Ele pode até mudar. Tem uma casa na praia, fica lá 6 meses. Tem uma casa aqui, fica mais 6 meses. Tem gente quase dando amém aí, né? Dá amém não, que senão você não vem na igreja, irmão. Então aí atrapalha. Mas ele começa a ter outro tipo de investimento, expectativa na vida. E ele começa a se movimentar. Agora, o que eu quero te mostrar, numa linha bem básica, é que essas faixas etárias hoje, para muita gente, não faz diferença. Tem jovens fazendo projetos que são de idosos. Por exemplo, Serbaz, ele fala uma coisa interessante, que é só um exemplo, né? Eu já até citei outra vez aqui, numa conversa que eu tive com ele, que existem tipos de profissões que elas são muito mais interessantes para uma pessoa aposentada do que para um jovem. Um jovem que vai para o leilão, compra um carro lamaçado, ele traz, usou o dinheiro todo que ele tinha, mandou arrumar correndo, arrumou peça cara e tem que vender semana que vem. O idoso vai lá, compra o mesmo carro. Ele vai sair de manhã, leva para um amigo dele, fica lá batendo papo e arrumando o carro. Ele fica um mês arrumando o carro, daqui a um mês ele vende sem pressa. E se alguém mandar ele abaixar o preço, ele não abaixa, porque ele não está precisando daquele dinheiro, é um hobby. Ele ganha mais dinheiro do que o jovem, está desesperado fazendo negócio, e muitas vezes não consegue compreender que existem profissões, não é uma regra, tá gente? Não é uma regra, é só uma metáfora, que existem profissões que elas se encaixam muito melhor em faixas etárias, que não estão tão acelerados como um jovem, por exemplo. O jovem ele quer resultado logo. Uma pessoa com mais idade, ela já tem tempo, lastro, financeiro inclusive, para fazer certos investimentos, sem que logo amanhã eu preciso fazer compra, eu tenho que, então, vende isso aqui que eu tenho que já comprar outra coisa. Não, calma. Porque ele tem o tempo da espera. Essa construção, ela tem a ver com as decisões que você está tomando na caminhada da tua vida. Por exemplo, jovens vão ganhar mais se dedicando à sua carreira do que uma carteira de investimentos. É interessante isso aqui. Uma pessoa jovem, é muito melhor, ele dá o melhor na empresa que ele trabalha, estudar, aprender o que ele pode, investir em algumas coisas, mas sem pressa, porque ele não precisa de emergências. Então o que acontece? Muitos jovens já estão dizendo, eu quero fazer investimentos, eu quero entrar na bolsa de valores, eu quero entrar. Ele diz, não é legal. Pode ter as exceções? Pode ter aquele que
trade lá, o cara ganhou tanto e tal, mas no geral ele diz, não, você tem que ser o melhor no teu trabalho, porque você não consolidou a tua carreira, você ainda não abriu caminho, então seja alguém distinto, seja alguém interessado, estude mais, gaste tempo naquilo, não é hora de você preocupar com investimentos que uma pessoa de 50, 40 anos já tem outra cabeça nisso. É interessante porque um jovem quando investe, um negócio para daqui a 10 anos está lindo, mas que o indivíduo está com 65, ele já fala, 10 anos não espero não. Então ele já começa o quê? Fazer coisa a curto prazo. Porque aquele que é muito novo, ele pode até fazer um investimento pequeno, esquecer daquilo e pronto, para muito tempo. A gente chama de o começo da vida. Quando não entendemos as estações, é possível você chegar numa fase da vida e às vezes nem reserva de emergência você tem. Apóstolo, como é que é o nome? Reserva de emergência. É uma coisa muito importante. Apóstolo, eu sou um homem de Deus, eu tenho fé em Jesus. Eu também tenho, mas tem que ter reserva de emergência. Você precisa ter um dinheiro que você, todos os meses, você pega uma partezinha dele e guarda. E aquilo ali não é para nada, para você usar para nada. Ele não existe, porque ele é uma reserva de emergência. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil você ver uma pessoa idosa que ainda tem que trabalhar para sustentar, ou mesmo faltando básico para a vida dele. Eu sei que essa palavra pode parecer um confronto aqui. E se for, querido, é com amor, amém? É com amor. Porque eu não conheço a história de todo mundo, mas eu conheço a história geral das pessoas. E eu sei que mesmo você tentando, você não conseguiu. Você chegou no final da vida, você tem que trabalhar, senão você não tem sustento. Só que esse não é o plano. O plano é que você construa uma carreira, construa um caminho, para que você possa chegar ao final da vida. Apóstolo disse que ninguém vai aposentar? Não. Você não precisa aposentar, só que você realmente vai fazer o que você quer. Você realmente vai se envolver numa causa. Eu não aconselho a aposentar, gente, porque todo mundo que aposenta morre logo. Sabe aquele negócio de parar mesmo, deitar no sofá e ficar lá só apertando o controle remoto? Morre muito rápido. Então é uma dica que eu estou dando, entendeu? Então assim, não pare, se envolva. Agora, uma coisa é você não se aposentar, no sentido de ter sempre um trabalho a mais, alguma coisa, uma carreira, alguma coisa que você faz até porque você gosta muito. Outra coisa é você chegar numa idade da sua vida e se você não trabalhar hoje, você não come amanhã. Deus quer isso para nós? Não quer. Por isso é necessário, querido, você entender as suas estações. Você pode ter queimado etapa lá atrás. Apóstolo, assim, trabalhei muito, eu construí minha casa. Parabéns, querido. Quando eu disse sobre você construir a casa no início do casamento, não estou dizendo que não é possível. Só que em alguns casos você constrói a tua casa, mas destruiu o seu casamento. Porque na verdade vocês perderam uma fase da vida de poder usufruir de alguns momentos, porque por 3, por 4, por 5, por 6 anos, teve que economizar absurdo, para não conseguir quase que não fazer uma viagem aqui no outro bairro, porque nós temos que construir. Então tenta entender, para você não entrar no óbvio, que todo mundo faz, como é comum na nossa cidade, né? Era o sonho do meu pai, então isso posso falar bem à vontade aqui. Meu pai falava assim, vai ser muito bom, Gisele vai construir uma casa aqui, Joel vai fazer a dele aqui, a Janaína vai fazer aqui. Eu vi ele sonhando, né? Porque o terreno aqui em cima, na Caetés, é grandão. E ele já falava, vou derrubar o barraco aqui, o Joel já constrói a casa dele. Eu via tudo aquilo. Era o sonho dele, é a maneira que ele via, era a linguagem do amor que ele tinha para com os filhos dele. Aí quando foi melhorando de vida, ele falou assim, eu vou construir um prédio, eu vou colocar você no primeiro andar, no segundo. Aí assim eu vou falar, Deus me livre, seu Zenino, não vou ficar perto não. Ele ria, né? Mas na verdade, não estou falando que é errado ou certo. Eu estou dizendo que às vezes existem coisas que pessoas fazem sem pensar. Elas simplesmente vão numa onda, num processo onde gasta-se tempo da sua vida, energia e saúde por uma coisa que são etapas da vida. As estações, em suma, procure entender a melhor possível a sua estação. Essa é a suma. Procure entender o melhor possível o teu momento, sua juventude, a sua vida adulta, a sua vida mais adulta, a sua vida um pouquinho mais adulta, entendeu? Procure entender essas fases da sua vida, procure entender e celebrar cada uma delas e perceber
que ainda na idade que você está, você pode construir um lastro, não só financeiro, porque a vida não se é feita de dinheiro, mas aonde você traz esse nível de movimento à sua vida. Porque tem gente, querido, que até conseguiu dinheiro, mas não tem um amigo. Não tem um amigo. Há dias atrás, eu falo isso tranquilo porque não cito nomes. Uma pessoa muito, não é da igreja também, uma pessoa muito rica e doente. E eu perguntava para quem foi visitá-lo, por que ele foi? Ele falou, olha, porque não tenho filho, não estava mulher, não estava ninguém, só estava o guarda-costa e o cozinheiro que foi lá cuidar dele lá no hospital. Não tem mais ninguém. Aí eu falei, também não adianta. Você chegou ao momento da vida e você falou, uau, eu tenho tanto dinheiro, eu estou falando de muito mesmo, de jatos e tal, e não tem uma pessoa da tua casa que se interessa por você, que vai cuidar de você. Deus quer te dar, querida, a prosperidade em todos os aspectos, financeira, mas também a tua família saudável, seu casamento saudável, uma coisa gostosa, de você poder romper na tua vida. Apóstolo, essa vida que você está falando parece um sonho, um céu, sim. Agora, eu sei que para alguns não houve escolha, né? Cuidado para você não carregar o peso de uma estação que não é sua. Como é carregar o peso de uma estação que não é minha? É você, como eu já lhe disse, quebrar etapas. Eu sei que alguns teve escolha, porque eu sei. Com 14 anos você já trabalhava e já ajudava a sustentar a casa. Então não adianta eu ficar falando essas coisas para você, que você vai falar, pô, você não sabe de nada. Eu sei, mas você não teve escolha. Agora, existem alguns que tiveram escolha. Mas mesmo assim, eles trouxeram para si níveis de responsabilidade por precipitação. Como eu disse, um filho fora do casamento, algumas coisas que aconteceram. Eu sei que é bênção, irmãos. Por favor, não me entendam mal. Eu sei que é bênção. Depois que nasceu, glória a Deus, vovô faz festa, é tudo lindo. Mas você tem que entender que tudo tem um preço, fluxo e refluxo. Não tem jeito, você usou a energia no tempo errado, você vivenciou coisas no tempo errado. Tem como consertar isso? Claro. Você vem na tarde contagiante, vida contagiante, você passa por libertação, passa por encontro que é tremendo. Você tem, claro que Deus vai te curar. Só que é necessário você entender o que você provocou na sua vida. Então a gente tem percebido isso. Gente literalmente vestindo o casaco de inverno em pleno verão. É como se ele estivesse fora da estação dele. É como se ele tivesse que fazer coisas fora do tempo dele. Então, significa o quê? Que ele assumiu responsabilidades, investimentos, que não fazem parte do momento que ele está vivendo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que já é mais velha, que está investindo como se fosse um jovem. Ele não está entendendo que daqui a um tempo ele já não tem mais necessidade, ele já não é para isso mais. É claro que você pode plantar uma tamareira com os seus 70, os seus 50 anos de idade. Só que se eu plantar, quando eu tiver 20 anos de idade, pode ser, porque ela demora pelo menos uns 50 anos para dar os frutos, e pode ser que pelo menos eu veja os frutos que meus filhos vão comer depois. Agora, o que vai acontecer é que tem uns que estão plantando tamareira que não sabem nem o dia de amanhã, ele vai nem nascer a primeira parte da árvore. Você plantar uva, que vai dar melhor uva com 7 anos. Você vai plantar azeitona, que demora. Então, existem plantios que eles são para a sua geração e existem aqueles que vão ser para os seus filhos. Ok por isso. Só que tem muita gente que está fazendo investimento na sua vida já idosa, que ele está achando que ele vai usufruir, só que ele não vai mais usufruir, porque a grande verdade, eu não sei que ele está dizendo, não, isso é para frente mesmo, é para abençoar, só que até isso você tem que tomar certos cuidados, porque se você não deixa tudo organizado, inventários depois são terríveis. Assunto talvez desnecessário hoje, mas importante por um todo, que eu estou falando hoje, que a vida tem estações. Fale comigo, estações da vida. E por que eu estou citando esses casos? Porque exatamente envolve todas as estações e momentos da tua existência na Terra. Agora, tem uma notícia que eu quero dar para você. Nada é permanente, exceto Deus. Você pode falar comigo? Nada é permanente, exceto Deus. Você precisa entender isso aqui que eu vou te ensinar. Porque se eu até agora estou falando de estações, coisas práticas, dê opinião, né? Até opinião sua vida eu dei agora, né? Apóstolo, não concordei com o senhor falou, não. Pode não concordar, não tem problema, não tem problema. Vamos discordar dessas opiniões, mas só não vamos discordar da Bíblia. Da Bíblia a gente vai ter que concordar. Essas opiniões que eu dei são vivências que eu tenho. São experiências que eu tenho na vida, aconselhando pessoas, já são 34 anos. Então, de alguma maneira, elas têm a ver com
movimento que eu vejo na vida de casais, jovens, idosos, pessoas que terminam a vida sem nada na vida, sendo que teve tudo antes, mas perdeu tudo no final. Então eu já vi várias experiências, eu sofro junto, não é nem sofrer, eu lamento, sabe, de você perceber que a vida podia ter sido melhor para aquela casa, podia ter sido melhor para aquela família, se eles tivessem pelo menos olhado os princípios da palavra. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, e o mesmo será para sempre. Sempre. Ele foi no passado, presente e futuro. Ele é o mesmo. Não muda. Agora, as minhas estações, elas mudam. Os nossos ciclos sazonais, eles podem até parecer previsíveis, mas eles mudam. Você pode até dizer assim: hoje vai chover, né? Hoje eu saí de casa de manhã, aí tinha alguém que eu estava dando uma carona até a rodoviária, aí do lado da minha casa tem tipo uma fazenda, tem muitos animais de manhã. Aí falou assim: vai chover. Eu falei: você olhou na internet? Ele falou: não, as vacas estão sentadas. Vê se pode. Você sabe dessa, Fabão? Você que veio da roça? Tadinho, né? É mesmo, da fazenda. Eu falei: mas o que tem a ver a vaca sentada com chuva? E pior que choveu mesmo, gente. Eu falei: ué. Então, por mais que existem coisas que são, mas tudo bem, né? Não sei, isso aí eu ouvi, mas não estou afirmando não. Mas deu certo. O que acontece? Nós temos nossa maneira de dar uma leitura nas estações, usando a internet e às vezes usando a experiência antiga. Algumas coisas você olha, fala e tal, você tem uma certa noção. Só que eu quero te mostrar o seguinte: que por mais previsível que seja, não é previsível. Quem está entendendo? Por mais que você tente falar assim: eu já sei que vai chover hoje, eu já sei que está chegando outono, eu sei que vai chegar o inverno, dia tal dia começou o outono. Irmão, pode ter começado no calendário, mas você não olhou a natureza e falou: o que aconteceu? Você olha o verão, está esperando até hoje para a praia, não conseguiu nesse verão, só chuva, chegou a fazer frio no verão. Por quê? Você vê que existe oscilação, é sazonal. Você acha que assim como a natureza, a nossa vida também não é? Você entrou o ano e programou o ano, bonitinho, separou os meses, organizou, dia da viagem, não sei o que, tal. Irmão, de repente deu tudo errado, veio uma notícia, mudou tua agenda, mudou tudo. Sabe qual é o nosso erro? É mudar o humor. Irmão, se mudou a agenda, não importa, não mude o teu coração, não mude a sua vida, não deixe que as coisas externas, a notícia do teu dia, roube a tua alegria. Eu estava indo viajar, mas aí deu um engarrafamento, tive que voltar. Volta com alegria e fala: amanhã eu tento de novo. Só que tem gente que aquela semana acabou, a vida acabou, ela vai vivendo esse sazonal, ele vai vivendo na alma dele. Já viu gente assim? Ele está no alto, está lá embaixo, o tempo todo. Ele saiu na felicidade da tua casa ontem, se liga para ele à tarde, parece que é outra pessoa, deu um demônio e tomou ele. Porque você fala assim: e aí, como é que você está, rapaz? E ontem? Ele fala: estou bem. Aí você fala: mas ontem estava tudo legal, a gente saiu de casa, está tudo bem. Mas é porque pode ser que ele tenha um grande problema, mas às vezes não chega a ser um problema, é a atitude que a pessoa toma. Eu posso alterar essa declaração que eu fiz. Eu fiz assim: olha, nada é permanente exceto Deus. Eu vou melhorar ela. Eu diria que nada é permanente exceto Deus e suas promessas. Amém, gente? Pode acreditar nisso. Nada é permanente, exceto Deus e as suas promessas. As folhas vão cair das árvores, sim ou não? O tempo muda, mas Deus nunca muda. Por favor, entenda isso dentro de você. Existem as estações, os movimentos da natureza e os meus, mas existe um Deus que eu sirvo que não muda. Ele não mexe, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo sempre. Seja o que for que está acontecendo com você nesse momento, não é permanente. Sabe por quê, querido? Porque é sazonal. Você pode estar vivendo um dia mal, uma semana mal, os 3 primeiros meses do ano mal, mas eu vim te dizer e dar uma notícia para você com autoridade e convicção: não vai continuar desse jeito, vai mudar, porque ninguém vive uma crise a vida inteira, assim como nenhuma pessoa na terra vai dizer: vou passar por ela sem crise. Ninguém, todo mundo vai viver, só que nenhuma crise vai ficar sendo sustentada, alimentada. Eu posso encurtar o tempo? Sim, eu já te expliquei.
Agora, mesmo que eu não encurte o tempo, claro que quanto mais rápido eu aprender, menos tempo de deserto. Por que muita gente passa mais tempo talvez do que deveria? Aquela estação já acabou, o inverno já acabou, já entrou primavera, depois do inverno é primavera, e ele de repente não viu as flores, ele não viu nada acontecendo. Mas você precisa compreender que existem sinais. Existe o quê? Você sabe que em Jeremias 1, quando fala que Deus diz ao profeta, e viste bem, e ele começa a falar sobre a visão que ele viu de uma vara, de uma amendoeira. Eu já expliquei isso aqui para vocês, mas me veio a lembrança e eu quero falar de novo. Porque na verdade, a amendoeira em Israel é uma árvore que quando o inverno ainda não acabou, ela já começa a dar suas folhas, começa a dar suas flores. Ela começa já a mostrar que o fruto está chegando. Por isso que nesse texto Deus diz assim, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para ela se cumprir. Deus usou exatamente esse texto ali para mostrar para você que mesmo o inverno sem acabar, Deus já está dando sinais de que as flores já estão dizendo que os frutos chegarão, que a colheita será grande. Vamos dar uma salva de palmas, hoje está silencioso, pode ser mais alto em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então, as estações, elas são um instrumento de Deus para garantir que haja progresso. Apóstolo, mas tem hora que é difícil, hein? As estações, elas são o quê? Um instrumento que Deus usa. Para quê? Para garantir progresso na tua vida. Esse movimento, querido, ele te faz crescer. Esse movimento provoca atitudes. Por isso não importa o quanto você possa passar de frio, e o inverno ainda continua, você sabe no fundo, o verão vai chegar. A primavera vai chegar. O que é entender as estações? É saber que aquilo que eu estou vivendo agora, em algum momento vai acabar. Apóstolo, até a felicidade, sim. O regozijo, nunca. Mas a felicidade pode passar. Imediatamente. É uma coisa rápida, né? Porque você está ali, de repente vem uma notícia, acabou a tua felicidade. Mas o regozijo, ele já te ensinei, a felicidade é na alma, regozijo é no espírito. A felicidade tem a ver com aquilo que você está vendo agora, ouvindo agora. O regozijo tem a ver com aquilo que você já viu e crê. Então, ninguém tira o teu regozijo, pode tirar a sua felicidade, mas o teu regozijo ninguém arranca de você, porque ele é no teu espírito, ele está protegido, ele está guardado. Então alguém pode achar você maluco por você estar bem quando todo mundo está mal, mas é porque você já treinou a tua alma a viver no espírito, a viver crendo. Então aqui é que você tem que entender, no fundo você sabe, a nova estação está chegando. Fala comigo, a nova estação está chegando. De novo, a nova estação está chegando. Por isso, seja no inverno, quando chega o inverno, você não pode simplesmente dizer assim, acabou o inverno, aí eu jogo todas as roupas fora e vou curtir a praia. Sabe por que não? Porque daqui uns dias o inverno volta. Então por que eu vou jogar as roupas de inverno fora? Não vou, porque vai voltar. Então por que eu vou, no momento que termina um tempo de crise, eu vou jogar tudo aquilo fora, porque a crise nunca mais, ela talvez nunca mais atinja você, mas ela volta. Só que ela talvez nem pareça que ela chegou, porque você aprendeu. Você o quê? Aprendeu a administrar crises. Para quem não sabe, foi a terceira palavra que eu ensinei na última aula que eu dei aqui, a última palavra que eu declarei aqui. Então, da mesma forma, quando você está vivendo o inverno econômico, irmãos, não precisa fechar a conta do banco não. Deixa um dinheirinho lá no banco guardadinho. O gerente fala, estou fechando a conta. Não, deixa R$100 aí, deixa um dinheirinho aí. Sabe por quê? Porque o tempo do inverno vai passar, e você vai de novo prosperar, e a provisão vai chegar, e a conta está lá esperando, só está esperando para que a provisão e a prosperidade de Deus venha encher novamente os teus celeiros. Você não está recebendo não, né? Eu estou no inverno, apóstolo, financeiro, ok, mas deixa a conta bancária, deixa as coisas guardadas, organiza a tua vida, continue planejando, continue acordando cedo, mesmo que você não tenha emprego. Eu perdi meu emprego, acorda cedo do mesmo jeito, ajude pessoas, se envolva em alguma causa, acredite no que eu estou te falando, porque esse tempo ele passa. Só que se você ficar esperando simplesmente a estação ir embora, ela vai embora, mas vai demorar muito mais, mas você pode provocar esse tempo. Então tem que entender uma coisa, a vida em tudo é sazonal, é tempo, são estações.
Só que para começar um novo capítulo da vida, eu tenho que primeiro terminar um capítulo para iniciar o próximo. Eu tenho que encerrar aquela fase da minha vida. Superar esse tempo de uma estação para uma outra, às vezes é muito difícil. Quem aqui hoje está vivendo uma estação econômica difícil, às vezes é muito difícil você enxergar o sol, ou seja, enxergar a luz, enxergar uma resposta. No meio do inverno tem uma esperança de que vai acordar um dia de calor. Isso metafórico, né? De você dizer, meu Deus, hoje aconteceu algo que eu não imaginava. No meio do meu inverno veio uma provisão de Deus. No meio do meu difícil veio a bênção de Deus. Agora, o que eu preciso fazer? Na crise, crie. Fala comigo? Na crise, crie. De novo? Na crise, crie. Eu só tirei o S, né? E você está ali, crie, crise, crie. Por quê? Na crise, faça planejamentos para a estação futura. Sonhe. Mas peraí, apóstolo, eu estou pensando no que eu vou comer, eu estou aqui desenhando coisas, sonhando com coisas. É isso mesmo. É isso que provoca os céus. É isso que faz de você um cenário que Deus quer investir, por causa da sua disposição em crer. E lembre-se, quando você estiver lá no alto, prepare-se, junte recursos, organize a tua vida, e você nunca mais, quando a crise chegar, você está pronto para ela. José do Egito, por 7 anos, juntou a 5ª parte, ou seja, 20% de tudo que você ganha, você guarda. Nunca você terá crise mais, porque quando chegar a vaca magra, quem está entendendo isso? Ela chega, pior que chega. Quando chega a vaca magra, aquilo lá que você não põe em mão para nada, mas quando está tudo bem, você separa após, mas é muito difícil. 20% é disciplina, é decisão, é só uma dica, tá? E ela é bíblica, porque foi o que o José fez. Quando chegou a vaca magra, ele tinha tanto recurso, inclusive para abençoar aqueles que perderam. E a hora que ele ficou mais rico, você sabe, não é que ele usufruiu disso, mas as pessoas que não tinham dinheiro, estavam na pior, vinham, e ele foi ficando mais e mais ainda. Por quê? Porque ele usou o princípio da colheita, o princípio de guardar, de você separar uma parte. Então já está até a dica, 20%. Dá o teu dízimo, posso ouvir amém? Porque não adianta também se você não é fiel no dízimo. Sim, apóstolo. Por quê? Porque se não devorador pega o 20, pega o 80, pega tudo, aí já era. Agora, a gente às vezes quer viver o reino de Deus sem os princípios de Deus. É possível? Presta atenção no que eu estou falando. Você quer as chaves do reino, não quer? Só que a gente quer viver as chaves do reino, mas não quer os princípios do reino. Aí não tem jeito, porque uma coisa está conectada com a outra. Ou eu vou viver lendo os economistas, pego livros e livros e livros lá e faço o que eles estão mandando. Ok, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que entender que a minha vida vai estar na mão do dinheiro, na mão de Mamon. Porque se der uma crise, a inflação, não sei o que, daqui a pouco aquele monte de nota não vale nada. Nós descobrimos depois, muitos anos depois, por parte da minha mãe, minha avó Adelina, que ela guardou tanto dinheiro antigo dentro do colchão dela, que depois de morta a gente foi descobrir que ela tinha uma grana, olha, eu vou te falar, hein? Só que não valia mais nada, não valia mais nada. Minha vozinha guardou aquele dinheiro todo lá. Talvez pela criação dela, pelo medo e tudo mais. Por quê? Porque não vai ter jeito eu resolver só pela economia do mundo. Eu tenho que ter a economia do reino. Eu preciso compreender. Eu posso ouvir um amém, gente? Em nome de Jesus. Então, na crise, crie, faça planejamentos. Você provavelmente sabe disso. Mas a melhor época, por exemplo, quando você vai comprar roupa de inverno barato? No verão, ok. Pô, tem que fazer isso? Não estou mandando você fazer não, só raciocine. Por que você está querendo comprar no verão? Porque no verão não tem valor, o valor é muito mais baixo. No inverno, o valor é mais alto. Por que quando vem a seca, a gente tem que limpar a cisterna, deixar tudo arrumadinho? Porque quando as águas chegarem, você está, caixa d'água, cisterna, está tudo pronto. Então o princípio é o mesmo na sua vida financeira. Você tem que pegar, até o tempo da crise, é um tempo de você colocar a casa em ordem, de você colocar a vida em ordem, porque quando a prosperidade chega, irmãos, você pode dizer, nunca mais vou passar uma crise. Em que nível? Quando você aprender os princípios do reino.
Eu não estou dizendo que a crise não vai passar em você, eu estou dizendo que você não vai passar por ela. Quem está entendendo? Ela pode chegar, mas ela não vai te atingir. Vai cair 1.000 do lado, 10.000 do outro lado, o que for, e você está ali rompendo, todo dia, rompendo a provisão da tua mesa, da sua casa, da sua família, do seu tempo. Levanta a mão e recebe aí. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, inteligência natural, mas também uma inteligência espiritual, para que a tua igreja possa aprender esses princípios do reino, e mesmo que a crise passe por eles, eles não vão passar pela crise mais, porque é uma bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo para romper, para prosperarem, para viver o melhor dessa terra, para viver o melhor do teu reino. Eu declaro em nome de Jesus, só quem recebeu se expresse, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, eu quero te ensinar algumas coisas então. Quem está ouvindo, está recebendo, dá um amém aí. Amém. Pega essa corda mais clara aí para mim. E vem mais uma pessoa junto com o Fabão aqui em cima. Eu quero te ensinar um princípio muito importante. Mais um, gente. Isso. Desfaz a lei, pega cada um a ponta. Eu quero te mostrar como que é essa visão espiritual a respeito do que eu ensinei aqui hoje. Do que significa a sua vida sazonal. Do que significa a sua vida, pode esticar até o final dela, deve chegar até a ponta do altar aí, tudo mais. É onde der só, até a bateria, até lá, depois você vai precisar da linha aí. Eu vou precisando de pessoas, quando eu pedir você vem, eu preciso de mais um aqui agora, vamos lá. Estica ela ao máximo se vocês puderem, nessa altura aí. Então aqui, olha, tá bom. Estica ela. Estica, ok. Então, por exemplo, aqui está a sua vida, a minha vida. Pisa agora aqui, por favor. Solta a corda aí. Estica agora de novo. Aqui você percebe o seguinte: a vida da gente, querido, ela é sazonal, não adianta. Tem montanhas, tem vales. Eu acho que eu já te expliquei sobre isso. Não depende de você ter dinheiro, depende de você ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, independe de você ser uma pessoa inteligente. A nossa vida humana, ela passa por estações. Então você passa aqui, a primeira estação, vem outra pessoa aqui. Aí vem uma estação onde você... Vamos, gente, foi chamando, já vem logo. Aí você passa por uma estação, pisa aqui nessa parte aqui. Isso, pode pisar. Vem outra pessoa. Vem para cá agora aqui. Segura aqui, ó. Deixa sempre esticado. Segura aqui. Olha bem, aqui começou a sua vida, só que deu uma declinada. Às vezes não é só finanças, não. Você começou com Deus, você começou na igreja, você buscou, você estava no auge. De repente você viu uma queda, você desceu. Só que o descer não significa que Deus pesou a mão, que Deus está irado com você. Financeiramente sua empresa faliu e Deus agora está te punindo. Tem gente que entra numa noia e por isso não consegue romper. É só uma estação difícil. Repita. Às vezes a pessoa quer explicando para muita gente. Às vezes ela fica sem graça. Eu falei domingo sobre isso, não vem na igreja, porque ela acha que ela está passando aquele momento todo. Ela pensa, todo mundo está olhando para mim. Ninguém está olhando para você, ninguém está te julgando, até porque quem não passou, aliás, a pessoa que está te olhando às vezes já passou. E ele tem sabe o que ele tem? O que eu tenho? Temor de julgar qualquer pessoa. Porque quem já passou por crise, sim ou não, gente? É ruim de você sair pisando todo mundo, dizendo, eu estou no melhor da minha vida agora, e o irmão está, não, você tem um respeito. Tem mesmo, eu sei o que estou falando. Agora, passou aqui, olha o tempo que demorou essa crise. Começou a levantar, sim ou não? Vê outra pessoa aqui, vamos lá. Vem dois logo. Começou a levantar. Aí você passou, segura aqui, Mael, nessa parte aqui assim, olha. Pena que tem que soltar a corda, mas pode vir para cá quando ver. Segura aqui, agora você pisa aqui, ó. Você viu que joia? De repente, ó, você passou uma época maravilhosa. O que você tem que fazer aqui? Você tem que estar, não só financeiramente, mas você tem que entender, sabe o que acontece nessa época aqui? Algumas pessoas se afastam de Deus e começam a viver só a vida que ela está achando que está tudo bem. Aí ela não investiu espiritualmente. Quando vem o momento da crise, o que está acontecendo aqui? Uma nova crise. Apóstolo, você disse que eu posso passar
Depois que eu passei por uma crise, eu posso dizer, nunca mais eu vou ter uma crise. Sim, porque a corda desceu. Só que você, eu vou te apresentar daqui a pouco o que vai acontecer. Você não. Você está determinado a crer que tudo muda, mas Deus não. E você é servo de Deus. Tem dois senhores que um dia o próprio Cristo disse. Um é Mamon, que as pessoas servem ao dinheiro, elas acreditam mesmo que o futuro dela é o dinheiro que ela tem. E o negócio pega no futuro. Porque, como eu te disse, não estou aqui julgando, mas muitos terminam solitários, a pessoa só tem dinheiro na vida, dá até tristeza, mais nada. Aí começa bem outra pessoa aqui, mais um último aqui. Começa o quê? A subir de novo. Segura aqui. Então aqui você vê mais ou menos um gráfico bem rápido. Se você pegar, tem um inverno aqui acontecendo, de repente uma primavera começou a nascer, entrou um verão, mas o verão não sustentou muito, choveu demais. Aí o verão já subiu, veio o outono agora está firme, está sustentando, e você está vivendo fases da tua vida. O tema de hoje é esse, são estações da nossa vida. Eu preciso aprender que eu tenho que respeitar as estações, mas eu também tenho que saber que eu não preciso mais estar lá no pó de novo. Eu já passei, semana passada eu contei meu testemunho para vocês, resumido, claro, mas eu já passei por essa parte. Só que eu decidi na minha vida usar as chaves do reino na minha casa. Eu ensinei para meus filhos, eu falo com eles, olha, vocês são novos, mas se vocês começarem a usar agora, não é o quanto vocês ganham, nada a ver com isso, mas é a fidelidade a Deus e aos princípios da palavra. Não é nada complexo, querido, não é nada complexo, tem a ver com a sua vontade de romper, de confiar no Senhor. Só que agora, eu preciso mais de dois homens aqui agora. Rapidinho, traga essa outra corda aqui para mim. Isso, já vem você mesmo, já vem os dois, isso. Então, olha o que acontece, estica essa corda vocês dois, aqui na frente deles. Então o que acontece? Você está baseado naquilo que eu falei já, natural, sazonal. Aquilo que é uma coisa comum. Qualquer pessoa passa por isso. Não tem nada a ver, gente, o fulano de tal ali, porque quem às vezes rompeu um pouquinho na vida já se acha a pessoa, eu sou melhor do que fulano. Irmão, não tem isso não. Quem conhece esse mundo sabe que o mundo dá uma volta danada. A roda d'água é assim, lá em cima você está aqui, de repente você está lá embaixo. Então uma coisa bonita é a humildade. A humildade vai te manter sempre lá em cima. Por quê? Porque você... Vocês estão entendendo, gente? Você pode prosperar, você pode romper, mas você vai querer sempre ajudar a pessoa, vai querer sempre... Às vezes nem é dinheiro que ajuda não, gente. Sentar com uma pessoa 1 hora conversando vale mais do que você dar R$1.000 para ela. Você pode arrancar ela, porque a gente tem uma hora que aquele R$1.000 às vezes vai resolver o problema dela de 2 semanas. Mas ela volta para o pó depois de novo. Agora veja bem, essa primeira corda, só abaixa um pouquinho ela. Esticado, isso, nessa altura aqui que ela vai ficar, ó. Pode ir puxando, esticando, baixa um pouquinho a sua parte, isso aqui. Agora vocês dois, coloquem essa corda o máximo que vocês puderem aqui em cima deles. Assim, tá bom assim. Gente, simples, olhe bem. Aqui embaixo está as estações da sua vida, sazonal. Aqui está Deus. E as promessas dele. Você está entendendo? Aqui está Deus e as promessas dele. Isso aqui, ó, nunca mudou e nunca vai mudar. Nunca, nunca, nunca. Passa céu, passa terra, passa verão, passa inverno, passa crise, passa governo, passa o que for, passa guerra. Ele está no alto sublime trono. Ele está em todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não muda. Ele não muda. Ele não é sazonal. Ele é Deus. Ele e as promessas dele estão aqui, ó, garantidas. Então, irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa na tua vida, para toda a sua vida. Isso aqui é verdadeiro e é mesmo. Eu sei porque eu convivo o dia inteiro lutando pelas causas. Agora, você pode definir na tua vida que você vai deixar de viver aqui. Irmãos, desculpa por essa propaganda, mas domingo, a mensagem que é para o mês de abril, você vai entender. Eu não vou fazer isso aqui, mas você vai me ouvir e vai lembrar disso.
Porque o texto que fala sobre buscar as coisas do alto, que é exatamente o texto de Abril, estava lá, eu que estou só estudando, ele vai te mostrar claramente que você vive aqui, mas você decide onde você vai ver, o que você vai pensar. E não é conversa fiada, não é papo aqui de curso não, eu estou falando de Bíblia. É uma decisão, você é servo de Deus, você tem Deus em você. Você tem como passar por essas intempéries da vida e você entender, não. Existe aqui um movimento, eu sei que ele existe, mas eu estou confiado em Deus. Isso é o princípio do reino, essa é a chave que Deus está entregando hoje. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, gente. Pode ser mais alto? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se ponha de pé nesse momento, querido. Eu não sei o quanto essa mensagem, esse entendimento faz diferença sobre a tua vida. Eu só sei que eu estou muito empolgado aqui em cima. Eu já estava lendo aqui sobre o que eu vou falar com você na próxima. São 7 palavras. São 7. Eu só peço a Deus, Senhor, que eu consiga trazer nessas 7 mensagens coisas que são relevantes, que lhe faça pensar, que talvez no meio do caminho, como eu disse, pode até discordar de alguma opinião própria do apóstolo aqui. Eu não ligo não. Mas quando a gente acionar a Bíblia, aí é diferente. E aqui é Bíblia. É sazonal? É. A gente passa por luta? Passa. Mas a sua casa não precisa ficar passando por essas estações, sabe? Meu Deus, a gente ao mesmo tempo está comendo agora camarão, depois está comendo, não tem nem ovo para comer. Apóstolo, você está me criticando? Ninguém, não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é te dar o melhor, porque Ele não muda. Tudo muda, tudo passa, crise passa e até bonança passa. Até coisa boa passa, irmão, tudo passa, não se apega com nada não. Porque até, por isso que tem que ser intenso, porque tem coisa que está tão gostoso, vai acabar também. Vai acabar, então viva ali, usufrua. Mas apóstolo, mas amanhã pode ficar ruim, não pode mais, irmão, porque mesmo que é ruim, aqui dentro está bem. Você consegue entender isso já? Quem já está conseguindo? Gente, tem hora que a casa está caindo, mas eu me olho e falo, Deus, será que eu estou meio lunático? Não é possível, porque não é que eu não estou sentindo a dor, mas é porque as convicções não podem ser arrancadas daqui de dentro mais. Não podem. Talvez você tenha que respirar fundo, tem hora que você tem que, peraí, deixa eu esperar, deixa eu entender, daqui a 10 minutos começa a clarear as coisas, começa a se organizar. Agora, se eu não entendo isso, se eu não compreendo isso, olha, eu vou viver uma vida miserável e na mão de Satanás, porque ele sabe que emocionalmente eu sou uma pessoa volátil e eu não consigo me equilibrar. E isso, o que acontece? Vai para o casamento. Os nossos filhos, quem é pai aqui, nos veem dessa forma e eles acabam assimilando esse tipo de atitude para o futuro deles, e a gente começa a criar uma cadeia horrível na nossa geração, sendo que a bênção de Deus, ela está sobre você, só que os seus filhos serão mais abençoados do que você ainda, gente. Eles terão mais do que você ainda, porque você está construindo um caminho de fidelidade ao Senhor. Ah, que coisa boa, que presença de Deus neste lugar, querido. Fale comigo, Jesus é para sempre. Ele é o ontem, o hoje, será eternamente. Ele é para sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Ele é aquele que nos conduz, mesmo no dia mau, Ele nos levanta. Você sabe que até ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele diz, não temerei, não terei medo. Irmãos, alguém falar isso é uma coisa linda. Não é que você quer passar pelo luto, pela luta, pela dificuldade, pela dor, pela doença quase terminal, mas Ele está dizendo, e é uma convicção, mesmo que eu passe lá no vale, lá eu não estou com medo. Olha o que ele está falando, o salmista: não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está comigo. Ah, querido, isso é verdade, isso não é poesia bíblica não, isso é verdade, isso é possível. Acordar pela manhã e dizer, bom dia Espírito Santo, eu te amo. Aí vem um abarrotado de coisas para cima de você, você fala, que dia vai ser bom hoje, hein? Pelo que eu estou vendo, vai ter milagres hoje.
Mas não é você ficar ali parecendo aquela introspectivo, né? Eu sou crente. Não, é um crente que age, que se movimenta, que acorda, enfrenta e vai, faz o que tem que fazer. E o que não deu para fazer, Senhor, está na tua mão. Eu estou aqui rompendo, mas o que? Nos princípios. Jesus, nome mais doce não tem. Jesus, nome poderoso. Jesus, nome acima de todo nome. Jesus, Yeshua, o nome é salvação. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele é aquele que veio à terra, se fez homem como eu, sofreu os meus pecados, morreu na cruz do Calvário, para que eu pudesse vencer não só a morte e o pecado, mas para que eu tivesse vida e vida com abundância. Jesus, a razão de toda a nossa existência. Jesus, fala comigo, Jesus. Você sabe, querido, que quando você clama e quando você ora em nome de Jesus, o inferno treme. Porque todo joelho, toda língua confessará, todo joelho dobrará, e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor das vidas, Ele é o Senhor de todo aquele que se coloca diante dEle e clama o teu nome. Igreja, fala comigo, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração completamente a Ti. Eu declaro o Teu sangue derramado na cruz foi por minha causa, e por isso eu recebo em nome de Jesus. Você veio essa noite, algo de Deus vai acontecer na tua vida. Você que está na televisão nos vendo, algo de Deus vai acontecer na tua vida. O maior milagre de Deus se chama salvação. Nos arrancou do império das trevas, levou você para o reino. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou que já fez, mas um dia não tem convicção de que você é salvo por Ele, por Jesus, eu quero contar até 3, eu quero dizer, você vai receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Igreja, faz barulho, porque quando eu contar até 3, e você que quer Jesus, acena, faz barulho aí, acena, faz melhor, sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar pela tua vida, abençoando você. 1, 2, 3! Mais alto, igreja do avivamento! Que haja salvação! Que haja salvação neste lugar! Você levanta a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você hoje nos visita, talvez perguntando, mas toda essa palavra foi para quê? Para te ensinar, mas o princípio maior é de você entregar a vida a Jesus. Em nome de Jesus, que quebre cadeias agora e haja salvação nessa casa. Alguém que hoje nos visita, alguém que hoje está dizendo, eu quero esse Jesus. É só você sair do teu lugar, eu quero te conhecer. Pessoas que estão hoje, pode vir, querida. Pode sair do teu lugar, pode sair do teu lugar. Eu sei que já tem festa por 1, mas a gente pode fazer festa por 2, por 3, por 4. Sai do teu lugar. Talvez você pela internet, você viu a igreja, veio sozinho aqui, sozinho, ninguém te trouxe. Eu quero te conhecer, porque Deus, Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode sair do teu lugar. Pode vir. Hoje tem salvação nessa casa. Ei! Hoje tem salvação nessa casa. Você veio a essa igreja porque Deus tem planos. Pode vir, pode vir. Tem gente em casa recebendo Jesus, eu sei disso. Mas você que está aqui hoje, não dá para esperar mais, não dá para arriscar mais, não dá para ficar tentando mais, não dá para ficar tocando outras religiões tentando se achar, não. Sai do teu lugar, venha entregar sua vida a Jesus. É só você vir andando. Se alguém trouxe alguém, pergunta para ele. Tem muita gente que ainda acredita que frequentar a igreja salva. Já lhe disse, não. O que salva é Jesus.
O que salva é uma experiência genuína com Ele. Quem aqui já fez essa oração um dia dizendo: Jesus é meu Senhor? Diga amém. Você não quer outra coisa na vida? Vem, querida. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem mesmo. É uma coisa tão linda, querido. É a obra do Espírito Santo. A palavra vem, mas quem convence é o Espírito Santo. Pode vir. Tem mais. Igreja do Avivamento, faz barulho! Meu Deus! Há tantas casas aqui que Jesus quer salvar, querida, da sua família. Talvez sua vida está igual aquela corda, vai embaixo, lá em cima. Quando eu te mostrei a corda do alto, aquela ali é Jesus. É aquela que não muda, é aquela que não desce, é aquela que mantém você de pé, é aquela que te restaura, que te levanta, que cura, que te liberta em nome de Jesus. Há mais alguém? Não dá para você ficar esperando. Não dá para esperar as coisas piorarem para você tomar a decisão. Talvez tem gente com medo de dizer: mas eu já fiz e não deu certo. Talvez naquele tempo você não estava convicto. Hoje é um tempo novo, é um momento novo. Sai do teu lugar e venha aqui nesse altar. Vocês que estão aqui, fica aqui mais perto aqui, ó. Vem cá, pertinho aqui, vem cá. Isso, tá bom aqui, pode ficar aqui assim, ó. Quem está feliz aí? Graças a Deus. Tem mais gente vindo, hein? Tem obra de Jesus aqui, hein? Cada um é precioso para Deus. Não são nomes, eu já te expliquei, são histórias. Cada um tem uma história. Meu Deus. Quantas orações têm sido feitas. Deus vai honrar a tua oração, querido. Vai ter domingo aqui que tua casa vai estar aqui. Você vai, continue fiel, continue clamando. Essa é a obra de Deus. Vocês que estão aqui na frente, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, porque a grande verdade é que Jesus conhece muito a história de vocês. E essa noite Deus já tinha planejado para que vocês estivessem aqui. Vocês vão romper e vencer, mas sozinho não consegue. Por isso, alguém do teu lado, pessoas que estão cuidando de você, é onde você vai entender que Deus começa uma nova obra na tua vida. A fogueira tem que estar sempre ali juntos. Depois aqui alguém, porque a mãe não vai consolidar não. Quero um casal aqui de consolidadores aqui, ó. Vocês estão... Isso. A mãe consolida, mas é bom que tem alguém aqui. Isso. Quero ninguém sozinho não. Igreja, você crê que Deus, esse ano, vai salvar toda a tua casa? É um propósito que Deus tem. Vocês já estão prontos para aquele barulhinho ou não, né? Vocês levam susto? Por que leva susto? Não sei porquê. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A obra de Jesus começou hoje. Esse lugar é a casa de vocês. Esse lugar é a família de vocês. É o lugar que esteja lá no alto, vocês estejam lá embaixo, esteja lá no vale. É o lugar que Deus sempre vai curar e restaurar a vida de vocês. E por isso eu quero apresentar a tua família. Olhe para trás e veja a tua família em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.